a importância da graça de Deus na nossa vida. Hoje eu trago um novo tema, um outro tema paralelo: a importância da nossa fé. Como nós podemos exercer a nossa fé em Deus? Qual o resultado quando nós praticamos a nossa fé? De onde vem a nossa fé? Quais os exemplos que nós encontramos na Bíblia de homens de fé? O que falam as Escrituras sobre a nossa fé? O que é fé? Por isso que eu quero mais uma vez ler esse texto de Hebreus capítulo 11, versículos 1 ao 3 e o versículo 6, onde está escrito: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque pela fé os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Versículo 6: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Glorificamos a Deus nesta noite pela revelação da sua gloriosa palavra. Aleluia. Esse texto bíblico nos ensina sobre algo muito importante na nossa vida cristã. Eu diria que indispensável. Ter fé é confiar. Ter fé é crer. E o primeiro versículo, ele traz duas definições sobre fé. A primeira delas é: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Aleluia. O que nós estamos esperando? Quando se fala sobre esperar, fala sobre coisas futuras, sobre coisas que irão acontecer, sobre aquelas promessas de Deus para o futuro. E quando conversamos com alguém que ainda não tem esta fé, e falamos, por exemplo, sobre a esperança que temos na volta de Jesus, nós estamos o quê? Esperando a volta de Jesus. Através de que nós estamos esperando a volta de Jesus? Da fé. Aí a pessoa diz assim: como é que você vai provar que Jesus vai voltar? Pela fé. Nós acreditamos que Jesus vai voltar pela nossa fé. Quem não tem essa fé não acredita que Jesus vai voltar.
A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Nós esperamos a salvação e a vida eterna, certo? Aleluia. Através da nossa fé. Se você conversa com tal pessoa que é incrédulo e fala sobre vida eterna e salvação, morada nas mansões celestiais, essa pessoa vai duvidar de você, vai dizer: eu não acredito nisso. Como é que você prova que ele tem salvação e vida eterna? Pela fé. Segunda definição: é a prova das coisas que não se veem. É a prova das coisas que não se veem. Nós falamos sobre a Nova Jerusalém, cidade feita de ouro puro e cristal resplandecente, as mansões celestiais. Eu pergunto: o ateu acredita que existe a Nova Jerusalém? Não, porque ele não tem a nossa fé, porque ele não possui essa fé que nós possuímos. Mas se ele nos perguntar: como é que você prova que existe uma Nova Jerusalém, uma cidade feita de ouro puro e cristal resplandecente, você vai dizer: pela minha fé. Versículo 2, o que está escrito? Porque pela fé os antigos alcançaram o que? Testemunho. Se possível, fique com a sua Bíblia aberta para nós aprender a palavra de Deus. O capítulo de número 11 de Hebreus traz uma lista dos heróis da fé. Eu não sei se você já leu esse capítulo 11, mas ele fala sobre Abel, que ofereceu a Deus um sacrifício que agradou a Deus, conquistou o coração de Deus, a graça de Deus. Aleluia. Pela fé. Você pode ler isso. E pela fé Abel ofereceu sacrifício que agradou a Deus. Tudo que você for fazer para Deus, seja o teu louvor. Quando você tiver oportunidade para anunciar o Evangelho, a tua oração, a tua oferta, o teu dízimo, tudo, coisas importantes ou menos significantes que você fizer para Deus, faz isso com fé. O teu sacrifício que seja por fé, porque vai agradar o coração de Deus. A Bíblia fala sobre Enoque neste capítulo e diz que pela fé Enoque foi translandado para não ver a morte. Aleluia. O que significa isso? É uma tipologia da volta de Jesus. Nós vamos ser translandados, nós vamos ser transformados, nós vamos ser arrebatados pela nossa fé. Eu quero que você saia aqui desta noite cheio de fé. E diga como disse os apóstolos: Senhor, aumenta a minha fé. Olha, porque Jesus está às portas.
Tudo que tem acontecido nos mostra que Jesus está voltando. E nós vamos sim participar do arrebatamento pela nossa fé. A Bíblia fala sobre, pela fé, Noé construiu a arca para escapar do dilúvio. Mais uma tipologia do arrebatamento da igreja. Pela sua fé você está construindo simbolicamente esta arca para participar do arrebatamento e escapar da grande tribulação que está para vir depois do arrebatamento da igreja de Cristo Jesus. A Bíblia fala sobre Abraão. Todos estes que eu estou citando aqui são os heróis da fé do capítulo 11 de Hebreus. A Bíblia fala sobre Abraão como o pai dos que creem, como nosso pai na fé. É aquele que no Velho Testamento deu um dos maiores exemplos de fé. Será que nós estamos também testemunhando nesses dias o poderoso efeito da nossa fé perante a sociedade, perante os nossos familiares, perante os nossos vizinhos, para alguém olhar para nós e dizer: eita homem de fé, eita mulher de fé? Abraão ficou conhecido como o pai daqueles que creem. A Bíblia fala sobre José no capítulo 11 de Hebreus. Eu fico imaginando tudo que José, filho de Jacó, passou ali no Egito. Quantas tribulações, quantas contrariedades, quantas adversidades ele teve que enfrentar. E você sabe por que ele venceu tudo isso? Porque era um homem de fé. Entrou lá como escravo vendido pelos seus próprios irmãos e se tornou em quê? Governador do Egito. Pela fé, porque acreditava sem dúvida no Deus que exalta o humilde, aleluia, no Deus que eleva aqueles que são humilhados, aqueles que são rejeitados. Deus pode fazer na tua vida uma coisa tão grande se você acreditar, aleluia, que alguém vai ficar de queixo caído. Olha para o exemplo de José, vendido como escravo, traído, e não foi só uma vez não, caluniado, foi caluniado, mas Deus o exaltou na terra da sua aflição. Neste capítulo nós encontramos o exemplo de Moisés. Nasceu no Egito, entrou na casa de Faraó, foi adotado como filho da filha de Faraó, mas era um homem de tanta fé, de tanta confiança em Deus, que ele chegou à conclusão seguinte: esse plano aqui é pequeno para mim,
Eu não quero ser rei do Egito, não. Eu não quero ser faraó do Egito, não. Deus tem uma obra maior para mim. E a Bíblia diz que ele fugiu do Egito, foi para o deserto, passou 40 anos na escola de Deus, 40 anos na teologia do deserto de Deus. E Deus o trouxe de volta para uma grande missão: resgatar o povo de Deus do Egito e implantar aquela nação na terra de Canaã. Porque as coisas espirituais para Moisés, para quem tem fé, para quem exerce a sua fé, é muito mais importante do que as coisas terrenas. Aleluia. Se ele tivesse ficado no Egito, seria um cargo político. E daí? Morreria. Tudo passa nessa vida. Você não leva nada, nem cargo, nem posição, nem dinheiro, nem poder. Mas a grande obra, já são quase 5.000, 4.000 anos, e ninguém esquece da obra que Moisés fez em prol do reino de Deus. Mas desta lista eu quero falar sobre mais uma apenas. Davi também está no capítulo 11 de Hebreus. Eu fico imaginando o menino, pastor de ovelhas, só sabia tirar pedra, humilde, simples, rejeitado pela própria família. Naquela época, os pais, os chefes de família, quando queria dar importância ao filho, colocava no exército, colocou os demais. Desprezado Davi foi cuidar de ovelhas. Mas ali ele aprendeu a confiar em Deus, a crer em Deus, a ter fé no seu Deus. E eu fico imaginando naquele momento que ele foi enfrentar o Golias. Um guerreiro, um homem de experiência, um homem grande, valente. Não tinha medo de ninguém o Golias. Ele dizia: pode vir todo o exército de Israel contra mim. Eu pergunto, como que Davi foi enfrentar o Golias? Pela sua fé em Deus. Versículo de número 3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. O que é que o escritor está dizendo para nós aqui? É que os mundos, o planeta Terra, o Sol, as galáxias, as estrelas, a Lua, o universo, se existe alguma coisa a mais no espaço sideral, que certamente existe, que a ciência tem pesquisado e diz que existe muitas coisas que o homem não conhece ainda, por isso que chama de mundo. Tudo isso foi criado pela palavra de Deus, daquilo que não existia. Olha, irmão, um microfone desse, tudo que tem aqui, o homem modelou de material que já existia. Uma mesa
da madeira, que vem da terra, e daí por diante. O meu óculos, o seu, de borracha, de vidro, de coisas que já existem. O homem modela, mas Deus criou todas as coisas daquilo que não existe. Sabe por quê? Porque Ele é o Todo-Poderoso e nada é impossível para Ele. Oh, aleluia! É neste Deus que nós acreditamos, é neste Deus que nós devemos depositar a nossa fé, a nossa confiança. Glória, glória a Deus! Aleluia! Versículo 6. Isso aqui nos confronta. É um confronto para mim e para você. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Você pode ter 10, 20, 30 anos de crente, esquentando o banco na igreja. Se não tiver a fé bíblica, cristã verdadeira, não adianta absolutamente nada. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Olha, você pode cantar perfeitamente. Aleluia! Dá show. E cantando e o povo glorificando. Mas se não tiver a fé, não adianta. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode pregar e as multidões ficarem dormentes, das pessoas pegarem o banco e botar na cabeça, mas se não tiver fé, não adianta, porque sem a fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário, bota isso na cabeça, diga assim para cima, é necessário, diga assim, é necessário. Olha, assim como você precisa de água, isso aqui é necessário, não é? Você vive sem água? Você vive sem o arroz, feijão, macarrão, carne, verdura? Tem coisas que são necessárias, indispensáveis. Você vive sem oxigênio? Não. Se ficar 5 minutinhos ou 10, bate a viela, como nós dizemos aqui no sertão. São coisas necessárias, indispensáveis. Por que eu estou falando isso? Porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer. Eu falei que ter fé é crer. Tem que crer que Ele existe. Aleluia! Eu não posso vê-lo com os meus olhos físicos. Eu não posso ouvi-lo com minha audição. Eu não posso tocá-lo, abraçá-lo com minhas mãos agora. Mas eu creio que Ele existe. E Ele está aqui nesta noite, já falou com você, vai continuar falando
tem que acreditar que Ele existe. E tem mais. É galardoador daquele que o busca. O que você precisa está com Ele, está nas mãos dele. Você sabe que tem pessoas que você talvez já recorreu, dizendo assim: me ajuda nesse negócio. Levou um não. Disseram não para você, porque o ser humano é assim. Pode, mas não quer ajudar. Mas o que você precisa é estar com esse Deus que é poderoso, que é bondoso, que é misericordioso, que é compassivo, que te ama profundamente, que tem negócio na tua vida. Oh, aleluia! Glórias a Deus! Bendito seja o nome poderoso do nosso Deus! Glória, glória a Jesus! Aleluia! Mas eu quero acrescentar mais algumas regras aqui sobre a fé. A Bíblia diz, eu não sei se você já leu, Romanos capítulo 1, versículo 17. Diz que nós vivemos pela fé, mas o justo viverá pela sua fé. Viver pela fé é depender completamente das ações poderosas do Deus que fez os céus e também a terra. É como você viver no deserto, como Israel ficou 40 anos no deserto, onde não tem carne, não tem verdura, não tem fruta, deserto não tem água, não tem nada. É depender de Deus. Porque se você depender de alguém, de fulano, ciclano ou beltrano, é decepção. Se você confiar nas suas habilidades, na sua capacidade, não dá certo também. Tem que viver pela fé. O justo viverá da fé. A Bíblia diz na palavra de Deus que nós andamos pela fé. 2 Coríntios 5 e 7. O que é andar pela fé? Andar pela fé, aprenda isso, é que nós temos uma trajetória, sim ou não? Uma caminhada. Hoje nós estamos aqui, mas nós temos um futuro. Até quem é de mais idade tem sonho. Quanto mais os mais jovens têm sonhos, tem desejos bons no seu coração, tem projetos. Isso fala da nossa caminhada. É onde nós queremos chegar. E como eu vou chegar aonde eu quero ir? Pela fé. Andamos por fé e não por vista. A Bíblia também nos ensina que Cristo habita em nós pela nossa fé. Onde está escrito? Efésios capítulo 3, versículo 17. Cristo habita em nossos corações pela nossa fé. Então alguém vai olhar para você, você vai passar na rua e alguém vai olhar para você e vai dizer: Cristo está nele, Cristo está nela.
Alguém vai saber, tomar conhecimento de milagre que acontece na tua vida e na tua família e vai dizer assim: olha, Cristo está na vida dele e na vida dela. Alguém vai ouvir a tua palavra e você vai falar para tal pessoa com ousadia, com autoridade e com graça. Que a pregação tem que ter essas três coisas: ousadia, autoridade e graça. Você vai pregar para tal pessoa com estes mecanismos e a pessoa vai ficar comovida, vai estremecer e vai dizer: eu acredito na sua palavra, no seu testemunho, porque Cristo está na tua vida. A Bíblia diz em 1 João, capítulo de número 5, versículo 4, que nós só temos condições de vencer o mundo pela nossa fé. O mundo tem tantas coisas boas para a carne, são tantos atrativos, são tantos manjares, coisa que você olha assim, é uma tentação terrível. E se você não tiver essa fé cristã, essa fé evangélica, essa fé verdadeira, o mundo vai te vencer. Aleluia. Por isso que nós tomamos conhecimento de tantas pessoas que iam bem no caminho do evangelho, cantavam na igreja, orava bem, até pregava, visitava, evangelizava, mas de repente caiu, se afastou, porque o mundo, os seus atrativos, o derribou. Como que eu posso vencer o mundo e não ser vencido pelo mundo? Através da minha fé. Eu estou falando em Bíblia nessa noite. O meu grande esforço em estudar a palavra de Deus é porque ninguém tem como contestar aquilo que nós pregamos dentro da Bíblia Sagrada, amada igreja. Como é que eu vou vencer o diabo? Leia na tua palavra aí, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. Você só tem condições de vencer o diabo com os seus demônios. E é o que nós mais falamos: o diabo, Satanás, os demônios. Mas a Bíblia fala sobre potestades, principados, príncipes das trevas deste século. São entidades espirituais da maldade nos lugares celestiais. São elementos. Existem nesse mundo pessoas que são instrumentos do inimigo, e todos esses instrumentos das trevas e do mal nós só temos condições de vencer pela nossa fé. Eu quero que você saia aqui nesta noite estufando o peito, mas não é de orgulho não, é cheio, abastecido da sua fé, cheio de fé. Oh, aleluia! O milagre que você está precisando na sua vida ou na sua família só vai vir pela sua fé. Não é pela fé dos outros, não, é pela tua fé. Aleluia! Porque tem muita gente esperando e procurando até profetas, pregadores, pastores, fulano, cicano, beltrano. A fé dos outros não, é pela tua fé.
nós vamos nos justificar diante de Deus? Aleluia. É pelas boas obras? Não, senhor e não, senhora. Não. É comprando? Não, senhor, não, senhora. É manipulando a justiça de Deus? Não, senhor, não, senhora. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: sendo justificados pela fé. Falamos sexta-feira aqui o seguinte: houve a antiga aliança de Deus com Israel por meio de Moisés e a lei. Estamos em uma nova aliança, aliança de Cristo, aliança de Deus com a sua igreja. Nesta nova aliança, Deus entrou com a sua graça, Cristo entrou com a redenção, e nós entramos com a nossa fé. Não é o teu dinheiro, não é a tua capacidade, não são as tuas habilidades, não é o teu conhecimento, não é a tua posição social, é pela tua fé. Deus só quer isso, a tua fé. Por isso que quando você chegar lá, você vai ter que dizer: Senhor, só tenho a minha fé. Eu creio no teu Filho Jesus, eu creio na obra de redenção que o teu Filho Jesus já executou em meu favor. Eu creio, ó Deus, que eu estou justificado pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu creio, ó Deus, que eu tenho paz contigo pela justificação, pela reconciliação que o teu Filho Jesus já realizou entre os céus e a terra. Para finalizar, através de que você vai ser salvo? Hein? Efésios capítulo 2, versículo de número 8. Para nós concluir essa mensagem. Veja bem: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Estamos buscando muita coisa. Aleluia. Queremos tanta coisa. É tanto movimento nestes últimos dias. É tanto modismo. É tanta concorrência. Um querendo ser melhor do que o outro. Um querendo cantar melhor do que o outro, um querendo pregar melhor do que o outro, um querendo orar melhor do que o outro. Queremos tanta coisa, quando uma coisa da nossa parte é necessária, a nossa fé. Que Deus em Cristo Jesus continue vos abençoando em nome do Senhor Jesus, e que o Espírito Santo possa implantar em nossos corações esta mensagem da palavra do nosso Deus. Amém?